Shalom! Chegamos à nossa grande live de Páscoa. Chegamos. Shalom, shalom. Você que está chegando aí, coloca aí para eu saber da onde você está falando. Chegamos à nossa grande aula de Páscoa, gente. Essa aula tá incrível. Prepara aí o seu papel, sua caneta, sua Bíblia, o celular para dar o print aí, porque terão informações, revelações preciosas de Deus. Coloca aí de onde você está falando aí. Um abraço pessoal da Bahia, Primavera, do leste de Mato Grosso, Bahia. Gente, essa live vai ser uma bênção, uma bênção. Campinas, já anota aí, já pega o seu papel, pega aí algo para anotar. Essa live não vai ficar salva, não vai ficar salva. Então já pega aí um papel, uma caneta para você anotar. Eu já vou começar a live agora. Agora eu quero que vocês me ajudem a fazer uma coisa. Tá vendo esse aviãozinho aí embaixo? Tem um aviãozinho aí, eu não sei se é desse lado ou desse lado que tá, na sua tela. Pega esse aviãozinho e manda para todos os primeiros contatos, os contatos amigos seus aí do Instagram, para que mais pessoas sejam abençoadas com a aula de hoje. Minas Gerais, um abraço pessoal de Minas Gerais. Vamos começar a nossa aula, gente? Vamos começar. Não quero demorar muito, porque a gente tem muita coisa boa. Olha, tem vídeos para você de como é a ceia em Israel. Revelações maravilhosas, insights tremendos para você hoje nessa live. Começamos a aula de Páscoa. E você que está nessa live, essa live não vai ficar salva. Essa live não vai ficar salva no Instagram. E você que ficar na live, eu tenho um lançamento especial para fazer hoje. E só vocês que estão nessa live, vão receber um presente do Maós. Só vocês que ficarem nessa live vão receber um presente do Maós. Então vai ser bênção demais. Quem tá pronto, põe a mãozinha aí. Vamos começar a nossa aula de Páscoa. Pega esse aviãozinho aí que tá no canto aí da sua tela. Manda aí para os seus contatos, manda aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar dessa live. Vai ser uma bênção. Vamos começar, gente? Estão me ouvindo bem? Tá? A internet tá boa, tá travando? Me deixa saber. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de Páscoa. Gente, eu tô muito feliz, não só pela live de hoje, é um tema muito especial. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Nós vamos ir a fundo no que a Bíblia diz, o que é cultura judaica e o que é Bíblia, o que é para só os judeus, o que é para nós evangélicos convertidos. Então vai ser algo assim transformador, eu tenho certeza que vai ser bênção demais para as nossas vidas, tá bom? Faz aí o aviãozinho, manda para as pessoas, shalom, shalom para todo mundo. Tem uma pergunta muito interessante que me fizeram, pastor, o que significa shalom? Shalom sim significa paz, mas a raiz da palavra shalom também significa que nada falte, que você não haverá falta de nada. Então quando a gente fala shalom, quando eu falo shalom para você, eu não estou apenas dizendo a paz que excede todo entendimento, que é o Senhor, mas também que você não tenha falta de nada, que a sua casa não tenha falta de nada, que tudo esteja completo, e é o sangue do Cordeiro de Deus, as nossas vidas, que fazem com que as coisas sejam completas, que a gente não tenha falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada vai nos faltar. Então, shalom para você. Vamos lá na nossa aula então de Páscoa. Prepare aí seu caderno, sua Bíblia. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí comigo. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Eu quero ler com você do 1 ao 14. Eu quero ler essa passagem. Nós temos dois textos que serão a nossa base bíblica para o estudo da Páscoa de hoje. Então, existem muitos, preste atenção, eu sou pastor evangélico, e existem muitas peças chaves para nós entendermos o que realmente estava no coração de Deus quando ele estipulou
a festa da Páscoa. Então essa live vai trazer revelações para vocês. Gente, essa live não vai ficar salva. Oh meu Deus, essa live não vai ficar salva porque eu tenho um presente pro pessoal da live hoje, muito especial. Um presente, gente, eu nem acredito, eu tô assim animadaço para te dar esse presente um pouco mais pro final da live e só para vocês que estiverem na live, tá bom? Manda o aviãozinho, manda pros seus amigos, compartilha essa live. Vamos lá. Vamos lá. A palavra Páscoa, Pessah, significa passagem. Então eu tenho dois textos que nós vamos estudar no original, o que significa da Páscoa, tá bom? Então vamos ler juntos? Vamos lá. Oi, meu Deus, pessoal. Gente, vamos seguir a live aqui. Vamos seguir a live aqui. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vocês estão chegando agora. Faz o aviãozinho, manda para os seus contatos. Tem muitas peças de revelações de Deus pra gente, que faltam para nós, pra gente comemorar a Páscoa. E eu, como pastor, sempre comemorei a Páscoa. A gente faz musical de Páscoa na igreja. Só que quanto mais a gente vai estudando a palavra do Senhor, a cultura judaica, sem misticismo, mais peças-chave de Deus nós recebemos para entender a palavra de Deus. E hoje eu quero te dar aqui algumas chaves da palavra de Deus, revelações da palavra de Deus da Páscoa. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim. Vamos lá, o pessoal tá chegando aí. Abre a sua Bíblia comigo, vamos ler junto. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Glória a Deus, terceiro ano que vou celebrar a Pessah. Vamos lá, vamos celebrar junto e hoje começa a festa dos pães. Então, por isso que a gente decidiu fazer a live hoje, essa semana é muito especial. Vamos lá, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar, preste atenção, separar o quê? Um cordeiro ou um cabrito para a sua família, cada um na sua casa. Se uma família for pequena, estou lendo Êxodo capítulo 12, vamos lá. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Preste atenção, estamos lendo Êxodo 12. Passem, então, um pouco de sangue. Qual é o nome da festa? Passagem. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comeram o animal. Naquela mesma noite, preste atenção nessa parte, naquela mesma noite comerão a carne assada juntamente com o quê? Olha o detalhe da Bíblia que a gente vai mergulhar daqui a pouco. Eu estou dando a base bíblica para o que a gente vai ver hoje. Na mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pães sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até amanhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, preste atenção nessa chave aqui. Ao comerem, estejam prontos para sair. Anote, grifa aí, se você está na sua Bíblia aí, eu estou lendo Êxodo 12, estou dando aqui as bases bíblicas para a nossa aula de hoje. Versículo 1 ao 14. Risca aí o versículo. Ao comerem, estejam prontos para sair, com cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Olha, preste atenção nessa revelação. Estejam prontos para sair ao comerem, com cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Preste atenção nisso. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos,
tanto os homens como os animais. Porque executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Preste atenção, esse versículo mostra, lembra lá no começo de Êxodo, quando Deus fala que ele mesmo endureceu o coração de Faraó? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque o povo de Deus estava escravo no Egito há 430 anos. E Deus endureceu o coração de Faraó e tiveram as 10 pragas exatamente por esse motivo. Porque ele queria exercer juízo contra o Egito e contra os seus deuses. Deus queria derramar juízo sobre o Egito, juízo sobre os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Essa é a razão a qual Deus endureceu o coração de Faraó, porque era tempo do juízo de Deus sobre o Egito. O povo de Deus ficou lá por 430 anos. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Festa da passagem. Ele passou por cima. A tradução oficial de Pessa é Passover, passar por cima. Então, o Senhor passou por cima do sangue. O anjo da morte passou por cima do sangue que estavam nas portas. E passarei adiante. A praga da destruição só atingirá os egípcios, aqueles que não tiverem o sangue nas portas. Este dia, preste atenção nessa chave do final do texto. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Preste atenção aqui, outra chave. Festa ao Senhor, não é só para a festa dos judeus. A Páscoa é uma festa do Senhor. Então, a gente precisa muito entender que muitas vezes a gente não comemora as festas porque a gente acha que é coisa de judeus. Existem festas que são cultura judaica e existem festas que a Bíblia diz que são festas do Senhor. A festa do Senhor, você que é evangélico, você que não é judeu, você que é gentio, assim como eu. Gentio significa nações, não significa amaldiçoado ou um povo menor, não significa. A palavra gentio significa nações. Então, naquela época tinha os judeus e quem não era de Israel, quem não era da terra prometida, eram das nações, se chamavam gentios. Então nós somos gentios. Então essa festa é para nós. Mas nós precisamos entender, e é isso que eu vou mergulhar hoje com você, o que é essa festa do Senhor. Que faltam tantas chaves para a gente entender essa Páscoa. Este dia será um memorial que vocês e seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorarão como decreto, preste atenção, decreto perpétuo. Se Deus falou que tem que ser perpétuo e a festa é dele, nós estamos inclusos também. Então essa live, essas informações não é só para entender o povo judeu, é para entender o coração de Deus também em relação ao que ele espera de nós nessa Páscoa. Não só nessa, mas a partir dessa Páscoa, quando haja mais entendimento em nossos corações. Então, outro texto que eu quero ler para eu já ir mais profundo com vocês. Estou dando bases bíblicas para vocês entenderem para onde a gente vai. Êxodo capítulo 13, do 3 ao 10, diz assim: Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, pois o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abib, que mês que é, pastor, esse mês de Abib na Bíblia? Março/abril, março e abril, porque o calendário é um calendário lunar, né, de Israel. Então eles não seguem um calendário como o nosso. Então a Páscoa e as datas comemorativas sempre mudam, não é uma data fixa, dia tal de março, todo ano, não. Dependendo do ano muda a data, mas entre o mês de março e o mês de abril. Vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, preste atenção, Deus não esquece as promessas que ele fez. Aqui se passaram 430 anos e Moisés está relembrando, Deus fez promessas que um dia seremos livres na nossa terra. Há mais de 430 anos atrás para os nossos antepassados. Uma palavra para o seu coração. Deus não se esquece das promessas que ele te fez.
Deus não se esquece das promessas que ele fez para os seus antepassados. Deus não se esquece. Um dia darei a vocês a terra que mana leite e mel. Vocês deverão celebrar a cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento durante 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento em algum outro do seu território, dentro do seu território. Outra chave, versículo 8. Se você está com a sua Bíblia aí, grifa esse versículo. Grifa esse versículo. Versículo 8, uma chave para nós. Neste dia, cada um dirá ao seu próprio filho: assim faço, porque o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Aqui está outra lição de Deus para nós. No versículo 8 de Êxodo 13. Cada um, nesse dia, cada um dirá ao seu filho. Deus não terceiriza aquilo que o seu filho precisa aprender para outra pessoa. Deus colocou seu filho como herança dele na sua casa, e você não pode terceirizar o que os seus filhos precisam aprender do Senhor. Não terceiriza para a igreja, não terceiriza para a escola, para a tia da salinha do culto, escola dominical. Não. Aqui a Bíblia está dizendo: cada pai, cada mãe vai ensinar o seu próprio filho o que aconteceu no Egito, o que o Senhor fez por vocês no Egito. Isso lhe será como sinal na sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano a ano, ano em ano. Então essa aqui estão 2 bases para a gente, vamos mergulhar agora. Dei 2 bases bíblicas, algumas chaves já foram dadas aqui, mas eu quero esmiuçar com vocês. O que é a Páscoa? O que é cultura judaica, o que é Bíblia? O que é cultura do povo e o que é o que Deus espera de nós? É muito interessante que eu quero dar uma palavra para o seu coração também agora, dizendo que assim, a preparação, ela vem antes da liberação. Guarda essa palavra, guarda essa chave. A preparação nossa vem antes da liberação de Deus para nós. Pastor, aonde está isso? Êxodo capítulo 12, versículo 31. Esse versículo nós não lemos. Nós lemos algumas coisas parecidas. A preparação sua tem que vir antes da liberação de Deus. Tem muita gente que está esperando uma liberação de Deus para um novo tempo, para sair dessa estação que está, para ir para a próxima, mas a liberação de Deus vai acontecer depois da sua preparação. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 12, 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas, vocês vão prestar culto ao Senhor como vocês me pediram. O que Deus, isso foi a liberação de Deus, mas o que Deus tinha falado para o povo? Ao comerem, em Êxodo 12, que nós lemos, do 1 ao 14, ao comerem, estejam prontos para sair. Preste atenção. Êxodo 12, Deus fala: quando vocês comerem, se reunirem como família para comer o cordeiro ou o cabrito, estejam prontos, enquanto vocês comem, prontos para sair, já com o cinto, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão. Preste atenção. A liberação de Deus vem depois da sua preparação. Deus sempre vai te dar um tempo para se preparar para aquilo que Ele prometeu fazer. Deus sempre vai te dar um tempo. Por isso que a Bíblia diz: aproveitem bem todas as oportunidades, pois os dias são maus. Esse tempo que Deus está te dando hoje é para se preparar para aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida. A festa da Páscoa, a semana da Páscoa que estamos entrando hoje, é uma semana profética sobre nós. E eu quero orar, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, porque é uma semana de liberação de Deus. Essa semana, pelo calendário bíblico, a promessa de Deus é semana de liberações. Semana de liberações proféticas do Senhor, de destinos de Deus sobre nós. Então preste atenção que eu vou mergulhar no lado profético também da Páscoa junto com você. Então é muito importante a gente entender isso. Agora, o que é cultura judaica, que também é interessante para nós aprendermos. Eu vou colocar aqui uma foto, prepara o print aí. Eu vou colocar aqui uma foto de algo muito interessante. Olha aí.
Você tá vendo aí, ó, tem o osso, tem ervas amargas, tem maçã, noz, especiarias com vinho misturado, tem o alface, tem a salsa ou salsão, né? Dependendo de onde você é, também cada um às vezes chama de um jeito, e tem um ovo que ele não é cru. E isso está essa semana na mesa dos judeus na Páscoa, em todos os anos. Isso, preste atenção, eu vou agora falar para você o que é Bíblia e o que é cultura judaica. Isso é cultura judaica. Ok? O que nós estamos vendo agora, essa imagem, esse prato é uma cultura judaica. Por que que eles colocam isso? Aí está a palavra em hebraico, como se pronuncia. Gente, eu não posso tirar o comentário. O que você faz? Você clica na tela uma vez que o comentário seu desce, tá bom? Clica na tela uma vez que o seu comentário desce, que o comentário de todo mundo desce, você consegue ver perfeitamente a imagem. Isso aqui que eu estou falando agora já não é bíblico, é cultura judaica. Tem referências bíblicas? Tem, eu vou te dar, tá bom? Vamos lá. O osso. O osso faz lembrar do quê? Claro que eles não comem isso, tá, gente? Isso é só na mesa para que eles lembrem. E lembra, gente, é muito interessante. Eu quero muito você, pai e mãe que está assistindo aí, você professor de isso, você colocar o arroba e clicar na tela também. Então, clica na tela e dá um print, tá bom? Que aí some os comentários, baixa os comentários, você consegue ver melhor a imagem. Preste atenção. É muito importante, é muito sério isso. Quando eu li em Êxodo, no versículo 8, Êxodo 13:8, cada um dirá ao seu próprio filho o significado da Páscoa. Então, o que os pais, as famílias fazem? Eles colocam esse prato no meio da mesa. E cada coisa desse prato, clica na tela, gente, clica no meio da sua tela que os comentários descem. Cada coisa desse prato simboliza algo, e eu vou falar o que significa. O osso significa o cordeiro que morreu. Lembra que a Bíblia fala, façam um cordeiro ou um cabrito, podia ser um ou outro, e então eles colocam o osso para lembrar do cordeiro, e nós lembramos do cordeiro de Deus que veio do céu para nós, que é Jesus Cristo, Yeshua. Então nós lembramos que esse foi o cordeiro que morreu por nós, mas isso eu vou chegar lá no final, tá bom? Eles colocam o osso para lembrar do cordeiro. Eles colocam as ervas amargas baseado em, anota aí, ervas amargas, as maçãs e os alfaces. Eu vou explicar depois cada um, tá? Em Êxodo capítulo 1, do 12 ao 14. As ervas amargas, a Bíblia vai falar sobre isso. Essa maçã, noz, especiarias, vinhos, alguns misturam outros tipos também. Isso, eles fazem uma massa para lembrar da cor do tijolo. Então eles deixam parecido com a cor de tijolo. Isso é bíblico, eu vou falar onde está, tá bom? E o alface também, depois eu falo. Então o Êxodo capítulo 1, versículo 12 ao 14, explica o porquê de alguns desses elementos. Olha o que a Bíblia diz. Todavia, quanto mais eram oprimidos e mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Isso era o povo de Deus. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Preste atenção nesse versículo. Tornando-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Então você que está aí pode anotar aí, ó, Êxodo, acabei de ler, Êxodo capítulo 1, versículo 12 ao 14. Essa massinha que está aí de ervas amargas, eles misturam as ervas amargas, que também eram as ervas que tinham que ter na ceia com o cordeiro. Lembra de Êxodo 12, 13, que eu acabei de falar aqui? Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 13, a Bíblia fala para eles comerem o cordeiro ou o cabrito com ervas amargas. Então na mesa da Páscoa, na cultura judaica hoje, eles colocam uma mistura de ervas amargas. A maçã, noz, especiarias, eles fazem uma massa para lembrar dos tijolos. Isso, figos também, alguns colocam outros tipos, tá bom? É porque se eu listar tudo aqui que coloca, e outra, gente, existem várias interpretações aqui. Eu tô dando uma interpretação judaica, mas também trazendo para como os judeus messiânicos comemoram, tá bom?
Então, os judeus convertidos, messiânicos, são judeus que acreditam que Jesus é o Messias. Então eles fazem essa massa para lembrar aquilo que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 1, 12 ao 14, porque eles começaram até fabricando os tijolos. A Bíblia é muito interessante nos detalhes, e eles lembram até desse detalhe também, tá bom? O alface eles colocam e eles misturam também com as ervas amargas. Então o alface ele sai daí e vai por cima das ervas amargas. As salsas, tá vendo a salsa aí? À sua esquerda, a salsa ou salsão, isso lembra o hisopo, que é aquilo que eles usaram para pegar o sangue e passar nas portas. Então eles colocam isso para lembrar. Tudo isso é para lembrar, tá bom? Então era aquilo que eles usaram também para pegar, molhar o sangue no sangue do cordeiro ou do cabrito e passar para os umbrais da porta, porque o anjo da morte passaria ali e a casa que tivesse com o sangue não seria afetada e ia poupar os filhos primogênitos, tá? E também o ovo. O ovo é algo interessante. O povo faz muito até piadas internas em respeito ao ovo. Por que o ovo está nesse lugar aí? O ovo também, de uma maneira cultural, isso é uma cultura judaica. Eles lembram também, o ovo não é cru, tá? Ou é cozido ou é assado. Esse ovo aí, bota no forno, ele fica duro dentro, cozinha, né? O ovo dentro. Então, eles falam que quanto mais opressão os judeus viviam, mais forte eles se tornavam. Então, quanto mais quente um ovo é colocado na água, mais duro ele fica por dentro, mais forte eles ficam por dentro. Então, tem significados muito interessantes isso daí da mesa da Páscoa. Agora eu quero mostrar para vocês, alguns vídeos. Eu tenho aqui uns 5 vídeos curtos que eu quero mostrar para vocês que quando a família judaica se reúne na mesa nessa semana, eles cantam algumas canções. E quando eu recebi essas canções, ouvindo essas canções, traduzi essas canções para o português para você, especialmente para essa live, Deus falou muito comigo, porque a cultura judaica é muito do passar para a próxima geração. As festas é muito do passar, construir memoriais, como a Bíblia diz no versículo 8 que nós lemos, né? Que Deus ordenou que a comida seja feita em casa, reúnam em família, e cada pai, cada mãe era responsável por passar adiante ao seu próprio filho. Não era do líder religioso, não era de Moisés, era do povo, cada pai e cada mãe. E eu trouxe para vocês alguns vídeos, e eu quero colocar alguns vídeos em ordem, como que é uma celebração. Então hoje eu vou chamar vocês agora, que estão na live, para nós irmos numa casa de judeus convertidos e as músicas que ele cantam. E eu traduzi com legenda em português para você entender. Cada música eu vou colocar na ordem, tá bom? As ordens que eles cantam cada música. Todas as músicas é para relembrar. E tem lições muito poderosas de Deus. Eu vou traduzir algumas outras, eu não coloquei algumas músicas inteiras, coloquei algumas partes. E eu quero colocar. A primeira música, eles começam orando ao Senhor, abençoando o fruto da vinha, que é o vinho e tudo mais. E eles cantam uma música para relembrar da escravidão. Todos. Como éramos escravos. Então eu vou colocar, olha aí, essa música para você. Aqui. Abadim Ainu, Ainu, Ata Benecholim, Benecholim. Abadim Ainu, Ata Benecholim, Benecholim. Ata Benecholim, Benecholim. Mais uma vez. Abadim Ainu, Ainu, Ata Benecholim, Benecholim. Abadim Ainu, Ata Benecholim, Benecholim. Ata Benecholim, Benecholim. Aê! Vamos lá. É muito interessante. Aí eles começam a caminhar por aquilo, né? Então nós éramos escravos, mas Deus tinha uma promessa sobre nós. E agora a próxima música é sobre a promessa de Deus. É interessante que eles cantam essa música toda a Páscoa.
Por que que eles cantam essas músicas toda Páscoa? Porque o Senhor falou que cada pai e cada mãe era responsável, no versículo 8 que nós lemos, de passar o ensinamento do que Deus fez no Egito adiante. Gente, o versículo mais triste da Bíblia, para mim, é quando a Bíblia diz que quando aquela geração morreu, a próxima geração não sabia quem era Deus e nem os seus feitos. Então é muito interessante, Deus fala, isso é algo perpétuo. Então agora eles falaram que eram escravos, mas agora eles cantam sobre uma promessa de Deus, o que aconteceu e a promessa de Deus. Olha essa próxima canção. Quem está gostando das canções aí, dá um oizinho aí. A próxima canção, esse vídeo aqui. Vehi she'amda. Vehi she'amda, Avotenu velanu. Vehi she'amda, Avotenu velanu. Shelo echad bilvad, Amalenu lechalotenu. Shelo echad bilvad, Amalenu lechalotenu. Ela שבכל גובדו עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל גובדו עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Olha que bênção, olha que bênção. Eles começam com uma música falando, nós éramos escravos, mas existia uma promessa de Deus sobre nós. Eu estou falando, gente, de um povo que ficou escravo no Egito por 430 anos. 430 anos, a Bíblia diz. E aí é interessante que agora, eu estou entrando agora numa coisa que eu gosto demais. Como a Bíblia ordenou, lembra? Eu sempre vou voltar nesse texto, versículo 8 do que acabamos de ler. Êxodo 13, versículo 8. Isso é uma ordem de Deus. Cada pai, cada mãe, dentro da sua própria casa, deve ensinar ao seu filho. Então, o que acontece? Tem um momento muito especial na ceia judaica, no Seder, na ceia, né, judaica, que eles falam para o menor, o mais novo da mesa, da família, fazer 4 perguntas em forma de canção. E são as 4 perguntas que eles têm que fazer toda a Páscoa para essa mensagem ir passando de uma geração para outra. Então o mais novo canta. O mais novo é o filho do nosso chefe. Esses vídeos que vocês estão vendo aí é a nossa equipe lá em Jerusalém, na Páscoa em Jerusalém, que eles gravaram especialmente para você assistir, tá? Como é que é feito. Todo o pessoal que trabalha aí é do ministério lá, Maoz Israel, lá em Jerusalém. E esses vídeos que vocês estão assistindo foi gravado em Jerusalém. Então, o mais novo de todo mundo que estava lá era o filho do Kobe e da Shani, o Nesher. E olha que interessante, e olha que música linda que eles fazem. Tudo que eu estou dizendo aqui, as músicas, você vai conseguir entender se você leu comigo Êxodo capítulo 12 e capítulo 13, das ervas amargas, do pão sem fermento. Ele vai até perguntar numa parte da música, ué, mas por que, qual que é a diferença? As perguntas são, qual que é a diferença das noites anteriores e da noite de hoje, de Páscoa? E olha essa canção, vamos lá. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה כולו מצה. הלילה זה כולו מצה. בכל הלילות אנו אוכלים שיער ירקות, שיער ירקות. הלילה זה כולו מאור. הלילה זה כולו מאור. בכל הלילות אין אנו מפילים אפילו פעם אחת.
Você viu que ele falou de mergulhar 2 vezes no final e que muitas vezes eles pegam ou alface, alguma coisa ali da mesa e tem um potinho de água salgada que é para lembrar das lágrimas do povo do Egito. E eles vão e mergulham 2 vezes. Normalmente no Shabat, ou quando alguém recebe uma visita e tal, eles vão mergulham uma vez na água salgada, ou passa no pão, ou coloca no pão, mas ou é o pão, mas na Páscoa eles mergulham 2 vezes para relembrar o sofrimento das lágrimas do povo quando eram escravos, antes de Deus libertar. Agora, tem uma música que eu não coloquei ela inteira, eu coloquei um pedacinho para você, chamada Dayenu. Repete comigo, Dayenu. Você acabou de falar mais uma palavra em hebraico, não só Shalom ou Yeshua, agora você sabe mais uma que é Dayenu. E essa canção é muito forte, tanto que essa canção eu vou ler para vocês. Eu vou colocar um pouco como se canta, 30 segundos de como se canta, mas eu quero ler para você, porque essa para mim é uma das canções mais fortes da Páscoa, da cultura judaica. Porque é uma canção, gente, eu chorei quando eu ouvi essa canção inteira, eu chorei. Eu vou colocar depois no YouTube essa canção inteira para vocês, tá bom? Se você ainda não é cadastrado lá no Maos, segue a gente aí, se cadastra lá no link da bio, né, para você receber as notícias, eu vou mandar por e-mail. Gente, essa música chama Dayenu, é uma música sobre gratidão. Se Deus fez isso, mas não tivesse feito aquilo, já seria mais do que suficiente, gente. Eu vou chorar aqui, porque essa música fala muito comigo, muito comigo. Eu quero colocar um pouco para você de como cantam essa música e depois eu vou ler para você essa música, tá bom? Vamos lá que a gente tem... O tempo tá correndo, hein? Já foram 40 minutos de live, meu Deus do céu. Dayenu, essa música é demais. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו די דיינו די דיינו די דיינו 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 די דיינו די דיינו די דיינו דיינו דיינו. Muito legal, vou colocar de novo, hein? אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו די דיינו די דיינו די דיינו 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 די דיינו די דיינו די דיינו דיינו דיינו. E aí uma pessoa vai cantando e todo mundo vai cantando Dayenu, Dayenu, que significa já é mais do que suficiente, já era mais do que suficiente. Eu vou cantar a letra, eu vou ler a letra dessa música para você. Se o Senhor tivesse nos tirado do Egito e não tivesse aplicado julgamento contra eles, lembra que nós falamos aqui no versículo que eu te dei a base bíblica para isso, que Deus aplicou julgamento sobre os egípcios e sobre os seus deuses? Então aqui está dizendo, se Deus tivesse nos tirado do Egito e não tivesse aplicado nenhum julgamento contra eles, já era suficiente. Se ele, Deus, tivesse realizado o julgamento contra eles, mas não contra os seus ídolos, já era o suficiente. Se Deus tivesse destruído os ídolos do Egito, como fez, aplicou julgamento, e não tivesse ferido os seus primogênitos, já era suficiente. Se ele tivesse ferido os seus primogênitos e não nos desse sua riqueza, porque eles saíram com tudo do Egito, já era suficiente. Se ele tivesse nos dado suas riquezas e não tivesse aberto o mar para nós, já era suficiente. Se ele só tivesse aberto o mar para nós e não tivéssemos atravessado em terra seca, já era o suficiente. Se ele nos tivesse levado pelo mar em terra seca e não tivesse afogado os nossos opressores, lembra que o mar fechou? Já era o suficiente. Se Deus, tivesse afogado os nossos opressores e não suprisse nossas necessidades no deserto por 40 anos, já era o suficiente, aleluia. Se ele tivesse suprido as nossas necessidades no deserto por 40 anos
e não nos alimentasse com maná do céu, já era suficiente. Se ele nos tivesse alimentado com maná do céu e não tivesse nos dado o Shabat, o dia do descanso, já era suficiente. Se ele tivesse nos dado o Shabat e não nos trouxesse diante do Monte Sinai, já era suficiente. Se Deus tivesse nos levado até diante do Monte Sinai e não tivesse nos dado o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, já era suficiente. Se ele tivesse nos dado a Torá e não nos trouxesse para a terra de Israel, já era suficiente. Se ele nos trouxesse para a terra de Israel e não construísse para nós um templo sagrado, já era suficiente. Gente do céu, que letra é essa? Como a Páscoa é algo de Deus que faz nos lembrar, se Deus fez ou não fez, já é o suficiente por aquilo que Ele fez por mim. Deus me resgatou da escravidão, Deus fez tudo isso por mim, e a Bíblia diz que cada pai tinha que passar isso para os seus filhos, e eles estão dizendo, meus filhos, sejam gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. Como nós estamos vivendo uma geração ingrata hoje, gente. Como a Bíblia diz para a gente ensinar a gratidão ao Senhor. Estou aqui emocionado porque essa letra fala demais comigo. Os pais estão cantando dizendo, se Deus tivesse nos tirado de lá e nem tivesse aberto o mar para nós passarmos, já era suficiente, Ele nos tirou da escravidão. Se Deus tivesse aberto o mar, mas não tivesse nos dado uma terra, já era suficiente. Gente, eles estão agradecendo a Deus por cada coisa que Deus fez, sem esquecer todos os detalhes. Sabe por que em nós muitas vezes há um coração ingrato? Porque a gente esquece os processos que o Senhor passou conosco. A gente esquece os processos que o Senhor passou conosco. E gente, a Páscoa judaica é algo assim, é uma revelação de Deus. Não é somente a gente ceiar em família, existe algo mais profundo. É uma festa da passagem, e nós precisamos passar da maneira que o Senhor deseja, com o coração grato, entrar pelas portas do Senhor com uma atitude de gratidão. Para nós conhecermos mais do Senhor, nós precisamos ser gratos. Eu vou postar depois essa música toda e essa letra. Tem gente mandando aí, quer essa letra, quer essa letra. Essa letra eu choro toda vez, porque eles estão falando, gente, se Deus nos tivesse trazido até o Monte Sinai, mas não desse para nós mais nada, já era o suficiente. Se Ele nos tivesse só trazido até a terra e não nos desse mais nada, já era o suficiente. Meu Deus do céu, quanta gratidão pelos processos do Senhor, quanta gratidão pelos processos do Senhor na nossa vida. A Páscoa é para a gente relembrar os processos que o Senhor passou conosco, o processo que Deus passou, quantos processos que Deus passou com você. Os seus filhos precisam saber dos milagres que Deus fez, os seus filhos precisam saber das curas que aconteceram, os seus filhos precisam saber da restauração da sua casa, os seus filhos precisam saber daquilo que Deus fez, os nossos filhos precisam saber quem é o Senhor. A Páscoa é para a gente lembrar tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Os nossos filhos precisam saber quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez. Eu me emociono demais com essa música, demais. Eu tenho 15 minutos para terminar a live, eu tenho mais assuntos. Vamos lá, vamos continuando. Meu Deus do céu, gente, isso me toma meu coração. A Páscoa é muito mais profundo para nós. Deus deseja, gente, isso não é uma festa do povo judeu, isso é uma festa do Senhor. Nós precisamos celebrar isso de geração em geração, de ano a ano, nós precisamos celebrar isso. Tem mais uma música, tá preparado aí? Meu Deus, eu falei aí, ó, no Reels que eu postei, segura para não chorar, eu não consegui. Eu até preparando essa aula já chorei demais. Tem mais uma música de 5 minutos de música. Essa música é muito interessante, eu quero deixar ela até o final, porque essa música fala sobre os números.
de 1 a 13, né? E interessante que 13 foram os filhos de Jacó, mas pastor, não foram 12, foram 13 que ele teve uma menina, 12 eram homens, se tornaram as tribos de Israel. E eu tenho uma novidade, um presente para você hoje ainda. Vamos lá que eu tô aqui tentando segurar minhas lágrimas, porque meu espírito tá daquele jeito aqui, meu pai amado. Eu quero colocar essa próxima música que fala é muito interessante essa música, e ela vai rapidinha, é bem gostosa, que eles vão falando, número 1 é pra quê? O único Deus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí depois a gente comenta dessa música rapidinho, vou postar ela, vou colocar ela agora, vamos lá. Vou deixar até aqui por causa do tempo, mas aí eles falam que 1 é o nosso Deus, 2 são as 2 tábuas da lei que o Senhor deu, 3 são os patriarcas, 4, que é Abraão, Isaac e Jacó, 4 são as matriarcas, são as esposas, que é Sara, ai meu Deus, Sara, Rebeca, Lia. Jacó teve 2 esposas, lembra? Por isso que são 4. Rebeca, Sara, Rebeca, Lia e Raquel. 5 são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, o Pentateuco. 6 são livros Mishiná, a gente não usa. Isso é uma música da cultura judaica. Nós não acreditamos na Mishiná. Mishiná são interpretações, né? São ensinamentos orais de rabinos. 7 são os dias da semana. 8 é o dia da circuncisão, que eles circuncidavam o bebê no 8º dia. 9 são os meses da gestação de uma grávida. 10 são os 10 mandamentos. 11 são as estrelas do sonho de José. 12 são as tribos de Israel. E 13, interessante isso, 13 são as interpretações e os atributos de Deus. Em Êxodo capítulo 34, dos 6 e 7.
13, a Bíblia hebraica, os judeus, eles colocam os atributos de Deus como 13, que está em Êxodo capítulo 34, dos 6 e 7, tá bom? Vamos lá, gente. Agora eu tenho mais uma coisa e eu tenho um presente para dar para vocês. Existe algo, eu quero que você preste muita atenção. Existe algo muito importante e eu quero que você ore nessa Páscoa por isso. Nós temos alguns testemunhos de algumas pessoas, de judeus não convertidos, que no dia da Páscoa, na ceia da Páscoa, recebem de uma maneira sobrenatural uma revelação de Jesus como Messias, de Yeshua como Messias. Nós temos alguns testemunhos, existem testemunhos de pessoas que na hora desse momento agora, que eu vou explicar para você, rapidamente, eles viram uma chave, o Espírito Santo vem ali e viram uma chave e eles entendem Yeshua como Messias. Todo mundo ali, eles comem muito pão, é um pão sem fermento, parece uma bolacha de água e sal grande, é um pão sem fermento, tem espalhado para todo mundo, bastante na mesa. Mas como simbologia, algo simbólico, eles colocam 3 num prato. 3. A cultura judaica que não conhece Jesus, que não recebeu Yeshua como Messias, não os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos, os seculares, eles falam que os 3 significam, eram sacerdotes, os levitas e o povo de Israel, os 3 pães, cada um significa alguma coisa, tem um significado, eu vou te dizer qual é. Mas os judeus não convertidos falam, um significa os sacerdotes, outro os levitas e outro o povo de Israel. Mas toda a celebração de quem é messiânico e quem não é, eles fazem a mesma coisa. Eles pegam 2, eles pegam um pão, parte no meio, simboliza, pega o outro, tira e pega o último, que é o terceiro, e coloca dentro de um guardanapo, enrola. Dentro um bem bonito assim. Isso daí está escrito Pessa, Páscoa, em hebraico, nesse guardanapo que você está vendo. E olha que algo profético, preste atenção. Eles pegam, são 3. Eles tiram 2, deixam um escondido e enterra. Eles rolam no manto e enterra e deixa escondido. E eles falam, esse daqui foi enterrado. Depois do final da ceia, eles vêm, abrem aquele pano de novo e tira esse pão. Para nós messiânicos que eu digo em nome dos judeus, sou gentil. Dos judeus messiânicos, estou falando em nome deles, de alguns deles do Maós, nós cremos que isso é uma revelação muito profunda de Jesus. Jesus foi enterrado e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então o número 3 também pode se aplicar, 3 pães, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também os 3 dias que Jesus foi morto, que ele estava morto. E é interessante que nesse eles enterram, eles embrulham e guardam. E depois no final eles abrem e ressurge esse pão. Então Jesus foi embrulhado e foi guardado por 3 dias e ressuscitou ao terceiro dia. E ao final da festa eles vão e abrem esse pão de novo. Algumas escondem até na casa para as crianças poderem achar. E brincam, até dão dinheiro, dão algum presente para as crianças, para quem achar e tudo mais, porque existe um preço a ser pago. Foi um preço que foi pago pela ressurreição. Então, existem pessoas que no momento que não são convertidos, que no momento disso, o Espírito Santo, e eu peço agora a sua oração, para que Deus use nessa Páscoa, este momento que eles fazem isso à mesa, como uma revelação de Deus sobre Jesus como Messias. Então, todo mundo faz isso. Os convertidos e os não convertidos. Os não convertidos não têm esse entendimento. Então, eu peço a sua oração para que você ore, para que eles tenham esse entendimento. E, gente, essa é a Páscoa. E a Páscoa nasceu assim. Nós lemos em Êxodo, esta é a Páscoa do Senhor. Agora, vai Jesus com seus discípulos, na noite que ele foi traído, que ele parte o pão, era a festa da Páscoa. E ele fala, Senhor, aonde? Preste atenção agora. Aonde... Eu sei que você está prestando atenção demais, né? Eu creio na revelação. Olha que interessante. Os discípulos perguntam, Jesus, aonde que o Senhor deseja que a gente celebre? E ele fala para alguns, né? Esconde essa informação
de Judas e tal, e vai e celebram a Páscoa, e Judas também estava lá. E é interessante que no mesmo, preste atenção, que eu já tenho um convite para te fazer, no mesmo lugar que foi no cenáculo, onde foi a última ceia, foi o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas repartidas como de fogo. E é interessante que a partir de amanhã nós começamos uma contagem, a partir do primeiro dia da Páscoa do calendário judaico, do Shabat, nós começamos uma contagem de 40 dias. E é a festa de Pentecostes. Eu vou dar uma aula aqui sobre a festa de Pentecostes. A gente acha que Pentecostes é só a descida do Espírito Santo. Não é. A descida do Espírito Santo é uma resposta de Deus a algo que aconteceu. O que aconteceu? Então eu vou te falar qual é a cultura, o que a Bíblia diz sobre Pentecostes. Então guarda aí, você fica atento, coloca notificações lá para você ter as notificações no seu Instagram, porque nós vamos ter uma aula aqui ao vivo sobre Pentecostes. Você não pode perder. Então, e aí Jesus vai lá e ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Então, na época de Moisés, desde a época de Moisés, desde a primeira Páscoa, eles tinham um osso, lembra, representando o Cordeiro. Agora Jesus se torna esse Cordeiro por nós. Então, gente, olha que interessante. E é a festa da passagem, da morte para a vida. E preste atenção, na época de Moisés, essa Páscoa, eles também, nós consideramos, né, os judeus convertidos também, consideramos que a Páscoa é a data do nascimento da nação de Israel. Tá? Nascimento da nação de Israel, porque foi a primeira vez depois que eles atravessaram o Mar Vermelho que a nação de Israel, o povo de Israel começou a andar livremente sem ser perseguido por ninguém, tá bom? Então também a nação de Israel. Essa é a Páscoa e Jesus se torna esse Cordeiro. Então a Páscoa antiga, né, desde a primeira Páscoa, é uma foto profética que Jesus seria esse Cordeiro que antigamente era o sangue, lá no Egito, era o sangue daquele Cordeiro nas portas que livrava eles da morte. Hoje é o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Yeshua, nos nossos corações, na nossa vida, que nos livra da morte eterna. Então esse é o sentido da Páscoa. Este é o sentido da Páscoa. Travou, gente? Vocês estão me vendo aí ainda? Me deixa saber. Me deixa saber. Gente, agora eu tenho uma notícia para vocês. Uma notícia para vocês, nesse 1 minuto que nos resta de live. 1 minuto que nos resta de live. Muitas pessoas estavam pedindo para nós um curso online. Muitas pessoas. E nós queremos começar desde o zero. Desde o básico, desde os fundamentos. Eu tenho um anúncio para fazer para vocês agora. Shalom! Saiu o curso online Por que Israel? Nós acabamos de lançar esse curso e eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta poderosa para você. Por que a nação de Israel? Por que Deus fez essa nação chamada Israel? Por que Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó? Por que só em Jacó esse nome Israel aparece? E o que está incluso nesse nome Israel? Quais foram os padrões de Deus que ele estabeleceu desde o início até hoje e também no final dos tempos para a nação de Israel? E a nossa parte nisso, onde estamos inclusos nisso? Todas essas perguntas nós respondemos neste curso. Por que Israel? Adquira já e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Shalom.